Não adianta você pegar um livro em inglês, abrir ele e começar a ler. Você tem que saber o que você está fazendo. Por isso, nesse vídeo, eu vou te falar a forma certa de ler livros em inglês. Fala pessoal, Ingrid aqui. Se você é uma pessoa que gosta de ler e ainda mais de ler livros em inglês, você está no vídeo certo. Ler livros em inglês te trazem muitas vantagens. Eu separei aqui 4 vantagens. Primeira é que você melhora o seu reading. Você está lá lendo e lendo, você melhora a sua leitura no inglês. Segunda vantagem é que você melhora o seu writing. É muito importante a gente saber como as palavras são escritas no inglês. No inglês a gente não escreve sempre a palavra da forma que ela é pronunciada. Às vezes nas palavras tem letras que não são pronunciadas, tem letras lá de enfeites, então é muito importante a gente saber como escrever as palavras em inglês. E quando você está lendo livros em inglês, você está tendo contato com palavras em inglês e isso vai te ajudar a melhorar no writing. A terceira vantagem é que você amplia o seu vocabulário. E a quarta vantagem é que você vê a gramática de forma aplicada. Você não fica vendo regras e regras de gramática. Você vê lá a gramática num livro de forma aplicada, como ela é usada no inglês. E isso é muito bom. E por ler livros em inglês nos trazer tantas vantagens assim, nesse vídeo eu separei 8 dicas de como você pode estar lendo livros em inglês da forma certa. Essas dicas que eu vou te falar não são coisas que eu inventei, são coisas que eu vivo. Essas dicas são coisas que eu faço e que me ajudam a ler livros em inglês de uma forma melhor e melhor cada vez mais. Ah, e outra coisa, eu tenho um aviso muito importante no final do vídeo, então fica até o final para você ver qual é esse aviso. Se inscreve no canal e bora lá! O primeiro livro em inglês que eu li na vida foi esse aqui, e eu cometi muita burrada quando eu tava lendo ele. O negócio é o seguinte, quando eu tava lendo e aparecia palavras que eu não conhecia, o que foi que eu fiz? Eu colocava a tradução da palavra no livro, não sei se tá dando pra ver, provavelmente dá. E você não vai fazer isso, você não vai escrever a tradução da palavra no livro. Se tem uma palavra que você viu lá e você não sabe o que ela significa, segunda dica, você vai procurar entender essa palavra pelo contexto. Analise a frase, analise o texto que aquela palavra tá e tente entender aquela palavra pelo contexto. Ah, Ingrid, mas eu não consegui entender mesmo assim. Então, terceira coisa, você vai procurar o significado da palavra. Você não vai ver a tradução da palavra. E por que isso? Porque aqui a gente está lendo um livro em inglês, a gente está querendo aprender inglês. Se você for procurar a tradução da palavra, já era. Você colocou o seu cérebro no modo português. E a gente não quer isso. A gente quer o nosso cérebro no modo inglês o tempo todo. Então, se achou uma palavra num texto que você não conhece e não conseguiu entender pelo contexto, procure o significado dessa palavra. Eu quero agora saber de você, qual foi o primeiro livro que você leu em inglês na vida? Diz qual foi o nome do livro lá nos comentários. A quarta dica é a seguinte, ler em voz alta ou não ler em voz alta? Isso aqui é algo interessante, por quê? Existe um certo perigo de você estar lendo um livro em inglês. Qual é esse perigo? Se você se depara com uma palavra que você nunca viu na vida, você corre o risco de pronunciar aquela palavra de uma forma errada. E na maioria dos casos, na maioria das vezes, quando você fala uma palavra de forma errada, o teu cérebro vai pensar que aquela é a forma certa de falar a palavra. E aí depois, para mudar isso na sua cabeça, depois para aprender a pronúncia certa da palavra, vai dar trabalho. Então, se você já tem uma experiência, se você já tem tempo que está estudando inglês, se você já tem muito contato com o inglês, muito costume com o som do inglês, leia em voz alta, porque assim você não vai estar correndo tanto o perigo de pronunciar uma palavra errada. Mas e eu, Ingrid, que não tenho tanta experiência com inglês assim, o que é que eu vou fazer? Você pode sim ler em voz alta, mas quando você se deparar com aquela palavra que você nunca viu na vida, ou que você não sabe a pronúncia, ou que você está com dúvida na pronúncia dela, não fale de qualquer jeito. Se você quiser e você puder, dá uma pausazinha na sua leitura, vai lá para o Cambridge Dictionary e coloca aquela palavra lá para procurar. Porque no Cambridge Dictionary você consegue ver a pronúncia da palavra. Você coloca a palavra para ser pronunciada e aí você vai ver a pronúncia certa da palavra. Mas não vá inventar a pronúncia de uma palavra em inglês. Porque se você fizer isso, você corre o risco, você tem chances de aprender a pronúncia errada da palavra. E aí, para aprender a pronúncia certa depois, vai dar trabalho. Eu acabei já falando a quinta dica, que é: quando você se deparar com a palavra nova ou com uma palavra que você não tem certeza na pronúncia, vá no Cambridge Dictionary para ver como é a pronúncia certa dessa palavra. E isso eu falo porque pronúncia é algo muito importante no inglês. E se você concorda comigo, deixa aí a tua curtida. A sexta dica é anotar as palavras novas que você viu no livro no seu caderno de vocabulário.
Agora uma observação. Se quando você estava lendo o livro apareceu muitas palavras novas, peraí. Se você quiser, você pode anotar todas essas palavras no caderno do vocabulário. Mas se você não quiser, anota só algumas. Se você for anotar todas as palavras novas no caderno do vocabulário, tenham cuidado para não deixar as palavras para lá, sabe? Na primeira semana você vê 5 palavras, revisa, olha. Na segunda semana, na semana seguinte você vê 5 palavras diferentes. Aí você olha, revisa e assim vai. Até você ver e revisar todas as palavras do livro. Mas se você não quiser anotar todas as palavras, não anote. Eu até sugiro você não anotar todas as palavras, porque senão vai ficar um monte de palavra de uma vez só no teu caderno e você vai ficar todo confuso. E eu digo isso porque já aconteceu comigo. Eu li um livro em inglês, anotei um monte de palavra de uma vez só, fiquei revisando depois, mas não deu muito certo. Vá anotando aos poucos, que seja gradual. Anote um pouquinho, depois você anota outras palavras depois de alguns dias, depois você anota outras palavras e assim vai. Mas tenha cuidado na quantidade de palavras que você for anotar no seu caderno para não virar uma bagunça, tá certo? A 7ª dica é, se você quiser ver como está a sua pronúncia em inglês, eu sugiro que você grave no áudio do WhatsApp ou no áudio que vem no próprio celular a sua leitura. Quando você estiver lendo, você vai lá e bota para gravar, assim você vê como é que vai estar a sua pronúncia no inglês. Você vai ver se você engoliu uma pronúncia, se você engoliu uma palavra, se aquela palavra não foi muito bem pronunciada, e assim vai. A próxima dica é sobre pronúncia mais uma vez. Se você quiser, você pode fazer isso aqui. Eu espero que dê pra ver. Aqui tem essa palavra e eu não sabia como é que pronunciava ela. O que foi que eu fiz? Eu fui no Cambridge Dictionary e vi a pronúncia dela. E eu escrevi aqui em cima como é que ela é pronunciada. Você pode estar fazendo isso. Se é uma palavra muito estranha que você nunca viu na vida e se você quiser, você pode anotar a pronúncia dela pertinho dessa palavra. Anota de lápis, tá certo? Porque depois você pode apagar caso você queira. Se você for anotar alguma coisa no seu livro, anote de lápis, não anote de caneta. E é uma boa você escrever a pronúncia da palavra no livro, porque assim você não corre o risco de pronunciar a palavra errada. Lembra daquilo que eu falei? A gente não quer aprender a pronúncia errada das palavras. Agora você tem um dever de compartilhar esse vídeo para 2 amigos, hein? 2 amigos que gostam de ler assim como você. O aviso é o seguinte, eu achei um e-book muito completo em inglês. Ele diz o passo a passo completinho de como você aprender inglês sozinho. Eu fiquei chocada no quanto esse e-book é completo. Minha gente, se você realmente quer aprender de uma vez por todas como aprender inglês sozinho, o passo a passo tá nesse e-book. Então vai lá na descrição do vídeo, porque o acesso para esse e-book tá lá na descrição. Me diz se esse vídeo te ajudou de alguma forma, me diz a dica que você mais gostou, and we see each other next video. Bye bye!